Capítulo 3. Jill se dirigiu até a porta do vestiário silencioso e mal iluminado do Stas, com os braços cheios de bolsas de viagem abarrotadas. Colocou-as no chão e ajeitou rápido o cabelo, arrumando-o dentro da boina preta surrada. Fazia calor demais, mas era seu chapéu da sorte. Olhou o relógio antes de erguer as malas, satisfeita porque só tinha demorado 3 minutos para carregar os equipamentos. Ela remexeu todos os armários dos alfas, pegando cintos multifuncionais, luvas sem dedo, coletes Kevlar e mochilas, e observou que cada armário refletia a personalidade do dono. O de Barry estava coberto com fotos da família. A de uma modelo sensual de uma revista de armas com uma Luger 45 rara que brilhava contra o tecido de veludo vermelho. Chris tinha fotos dos companheiros de força aérea, e as prateleiras exibiam uma bagunça à moda masculina. Camisetas amarrotadas, papéis soltos e até um ioiô que brilhava no escuro com um barbante arrebentado. Brad Vicks possuía uma pilha de livros de autoajuda, e Joseph um calendário dos 3 patetas. Só o de Wesker não tinha objetos pessoais. De algum modo, isso não a surpreendia. O capitão parecia profundamente magoado para dar muito valor aos sentimentos. O armário dela tinha alguns romances policiais de segunda mão, baseados em crimes reais, uma escova de dente, um creme dental, pastilhas e 3 chapéus. Havia um pequeno espelho na porta e uma foto antiga e poída dela com o pai, tirada durante um passeio pela praia no verão quando era criança. Ao juntar rapidamente o equipamento dos alfas, decidiu redecorar seu espaço quando tivesse tempo livre. Quem visse seu armário pensaria que era algum tipo de maníaca por higiene bucal. Desajeitada, Jill se agachou um pouco e pegou o trinco da porta, equilibrando as mochilas no joelho erguido. Tinha acabado de trancar quando alguém tossiu alto atrás dela. Jill ficou surpresa, deixou as bolsas cair e se virou, procurando a pessoa enquanto avaliava a situação rapidamente. A porta tinha mesmo sido trancada. A pequena sala tinha 3 filas de armário e estava quieta e escura quando entrara. Havia uma outra porta nos fundos, mas ninguém tinha passado por ela desde que estava ali. Isso quer dizer que alguém já estava aqui quando eu entrei, nas sombras atrás da última fileira. Um policial tirando um cochilo? Dificilmente. O refeitório do departamento tinha alguns beliches no fundo, muito mais confortáveis que um banco estreito em cima de um concreto gelado. Então talvez seja alguém aproveitando um instante de lazer com uma revista, sua mente ponderou. Mas isso importa? Você tem hora marcada. Anda logo. Certo. Jill pegou as mochilas e se virou para sair. Você não é a senhora Valentine? Uma sombra saiu do fundo da sala e se revelou. Um homem alto, com voz baixa e musical. 40 e poucos anos, magro, cabelo preto e olhos profundos. Vestia um casaco comprido que parecia ser caro. Jill se preparou para reagir rápido se fosse necessário. Ela não o reconheceu. É isso mesmo, disse com cautela. O homem caminhou em sua direção com um sorriso cintilando no rosto. Tem uma coisa para você, disse delicadamente. Jill estreitou os olhos e mudou automaticamente para uma posição de defesa, equilibrando o peso na ponta dos pés. Parado aí, babaca. Não sei quem você pensa que é ou o que você acha que eu quero, mas você está numa delegacia de polícia. Sua voz enfraqueceu quando ele balançou a cabeça, sorriu, amplo e olhos escuros brilhando de alegria. Não me entenda mal, senhorita Valentine. Perdoe minha falta de jeito. Por favor, meu nome é Trent. E eu sou amigo do Stars. Jill estudou sua postura e posição e se acalmou um pouco, observando o movimento mais ínfimo dos olhos dele.
Não se sentia exatamente ameaçada por ele. Mas como sabia o meu nome? O que você quer? Trent sorriu ainda mais. Ah, direto ao assunto. Mas é claro, a senhorita tem muito o que fazer. Enfiou a mão no bolso do casaco lentamente e tirou o que parecia ser um celular. Mas o que eu quero não é importante, e sim o que eu acho que você deveria ter. Jill olhou de relance o objeto que ele segurava, franzindo o senho. Isso aí? Sim, juntei alguns documentos que talvez interessassem. Persuasivos, na verdade. Ao falar, estendeu o aparelho. Ela pegou com cuidado e percebeu que se tratava de um leitor de minidisc. Um microcomputador complicado e caro. Quem quer que fosse, Trent tinha dinheiro. Jill meteu o leitor em um compartimento na cintura, de repente muito curiosa. Para quem você trabalha? Balançou a cabeça. Isso não é importante. Não a essa altura. Porém, digo que há muitas pessoas bem importantes de olho em Raccoon City agora. Ah, é? E essas pessoas também são amigas do Staff, Sr. Trent? Trent riu, uma gargalhada profunda e suave. Muitas perguntas para pouco tempo. Leia os arquivos. E se eu fosse você, não falaria desta conversa com ninguém. As consequências podem ser bem sérias. Caminhou para a porta no fundo da sala, voltando-se para Jill ao encostar na maçaneta. Os traços desgastados de Trent, de repente, perderam o humor, e seu olhar ficou sério e intenso. Mais uma coisa, senhorita Valentine, e isso é grave. Não se engane. Não se pode confiar em todo mundo, e nem todos são os que parecem ser, mesmo aqueles que você pensa que conhece. Se quiser sobreviver, é melhor se lembrar disso. Trent abriu a porta e, sem mais nem menos, foi embora. Jill acompanhou com os olhos e sua cabeça ficou a mil. Sentiu como se estivesse em um filme de espião antigo e melodramático, pois tinha acabado de conhecer um estranho misterioso. Era risível e mesmo assim ele acaba de lhe dar um equipamento que vale alguns milhares de dólares, com uma expressão tranquila, dizendo para tomar cuidado. Acha que ele está brincando? Não sabia o que pensar e não tinha tempo para pensar. O grupo Alpha provavelmente já estava reunido, esperando e imaginando onde diabos ela estava. Jill colocou as bolsas pesadas sobre os ombros e correu porta fora. As armas já estavam carregadas e seguras, e Wesker estava ficando impaciente. Apesar dos olhos ocultos pelos óculos escuros de aviador, Chris conseguiu perceber isso na postura do capitão e de modo como inclinava a cabeça na direção do prédio. O helicóptero estava pronto, as hélices balançando, um ar úmido e quente no compartimento apertado. Com a porta aberta, ao som do motor, anulava qualquer tentativa de conversa. Não havia nada a fazer a não ser esperar. Anda, Jill, não se atrase. Há gente aqui. Enquanto Chris formulava o pensamento, Jill surgiu do edifício e correu até eles com o equipamento do Alpha, um ar pesaroso no rosto. Wesker saltou para ajudá-la, pegando uma das bolsas enquanto ela subia. Ele fechou a porta dupla e na mesma hora o ronco do motor se calou em um som vago. Problemas, Jill. Wesker não parecia bravo, mas havia uma malícia na voz que indicava que também não estava contente. Jill balançou a cabeça. O armário travou. Foi difícil pra caramba fazer a chave entrar. O capitão a encarou por um minuto, como se estivesse decidindo se chamava a atenção ou não. Depois, encolheu os ombros. Vou falar com a manutenção quando voltar. Vá em frente e distribua o material. Ele pegou um fone, colocou-o e foi sentar ao lado de Brad, enquanto Jill começava a passar os coletes. O helicóptero se ergueu devagar. O prédio do DPR ficou para trás e Brad os conduziu na direção noroeste.
Chris abaixou perto de Jill, depois de vestir o colete, ajudando-a a organizar as luvas e os cintos ao avançarem pela cidade, até as montanhas Arklay. As movimentadas vias urbanas abaixo logo deram lugar ao subúrbio, ruas amplas e casas quietas em meio a praças de gramas escurecida e cercas de madeira. Uma névoa noturna desceu sobre a região ampla, porém isolada, encobrindo os contornos da vista pitoresca e lhe conferindo uma imagem surreal e onírica. Minutos transcorreram em silêncio, enquanto os alfas se aprontavam e apertavam os cintos. Cada membro da equipe preocupado com os próprios pensamentos. Com um pouco de sorte, o helicóptero de Brad teria sofrido só uma pequena falha mecânica. Forrest o teria pousado em um dos campos abertos irregulares que pontuavam a floresta e a essa altura estaria com graxa até os cotovelos, xingando o motor e esperando a chegada do Alpha. Com a aeronave reparada, Marine teria começado a busca proposta. Ou então, Chris fez uma careta, porque não queria considerar nenhuma alternativa. Uma vez tinha visto o resultado de uma queda de helicóptero na Força Aérea. Um erro do piloto provocara um acidente com o Huey, que carregava 11 homens e mulheres para uma missão de treinamento. Quando o resgate chegou, havia somente ossos carbonizados e fumegantes no meio dos escombros em brasa e um cheiro doce e inebriante de carne queimada por gasolina, que carregava o ar esfumaçado. Até o chão queimava, e essa era a imagem que tinha assombrado seus sonhos por meses. A terra em chamas, a fumaça química devorando o solo abaixo dos pés. Houve uma leve queda de altitude quando Brad ajustou o rotor, afastando Chris da lembrança desagradável. A periferia feia da floresta de Raccoon passava lá embaixo, e os marcadores laranja do bloqueio policial se destacavam entre o verde das florestas grossas e mudas. O crepúsculo enfim viera, e a floresta apresentava cada vez mais sombras. Tempo de chegada estimado em 3 minutos, Brad avisou. E Chris olhou pela cabine, percebendo as expressões caladas e carrancudas dos companheiros. Joseph havia colocado uma bandana e amarrava as botas com cuidado. Barry esfregava suavemente um lenço macio em sua amada Colt Python. Enquanto pela janela, Chris virou a cabeça para olhar Jill e se surpreendeu ao encontrá-la encarando-o de volta, pensativa. Estavam sentados no mesmo banco e ela sorriu um pouco de um modo quase nervoso ao ser flagrada por ele. No impulso, Jill destravou o cinto e foi se sentar ao lado de Chris. Ele sentiu o perfume da pele dela, um cheiro suave de sabonete. Chris, isso que você tem falado sobre fatores externos no caso. A frase foi pronunciada tão baixo que ele teve que se curvar na direção dela para ouvi-la. Por causa da vibração do motor, ela deu uma olhada para os outros como se quisesse certificar de que ninguém os ouvia. Depois mirou os olhos dele com uma atitude reservada. Penso que você pode estar no caminho certo. Ela disse gentilmente. E estou começando a achar que talvez não seja uma boa ideia falar sobre isso. A garganta de Chris de repente secou. Aconteceu alguma coisa? Jill balançou a cabeça e seus traços, finalmente esculpidos, não revelaram nada. Não, só estou pensando que talvez você deva ter cuidado com o que fala. Talvez nem todos que escutam estejam do nosso lado. Chris franziu o semblante sem saber o que ela estava tentando dizer. As únicas pessoas com quem falei estão envolvidas nisso. O olhar dela não se alterou e, de repente, ele percebeu o que tudo aquilo significava. Meu Deus, eu achava que eu era paranoico. Jill,
conheço essas pessoas. E mesmo se não conhecesse, os Stars têm o perfil psicológico de cada integrante, avaliação de histórico, referências pessoais, isso jamais aconteceria. Ela suspirou. Olha, esquece o que eu falei. É que... toma cuidado. Só isso. Muito bem, crianças, animem-se. Estamos sobrevoando o setor 22 e eles podem estar em qualquer lugar. Com a interrupção de Wesker, Jill encarou Chris uma última vez e foi para uma das janelas. Chris fez o mesmo. Joseph e Barry foram observar a floresta do outro lado da cabine. Olhando pela janelinha, Chris analisou o anoitecer e, sem se concentrar no que via, pensava no que Jill havia dito. Imaginou que deveria ficar agradecido por não ser o único que suspeitava de algum tipo de encobertamento. Mas por que ela não falou nada antes? E alertá-lo contra os Stars? Ela sabe de alguma coisa. Certamente, não era a única explicação que fazia sentido. Decidiu que, depois de resgatar o Bravo, falaria com ela de novo. Tentaria convencê-la de que falar com Wesker seria a melhor jogada. Com ambos pressionando, o capitão teria de ouvir. Olhou para a aparente mar sem fim de árvores à medida que o helicóptero deslizava para baixo, concentrando sua atenção total na busca. O imóvel de Spencer tinha que estar próximo, embora ele não pudesse vê-lo na luz fraca. Pensamentos sobre Billy e a Umbrella, e agora o estranho aviso de Jill, contornavam sua exaustão, tentando quebrar sua concentração, mas se recusou a se entregar. Ainda estava preocupado com os Bravos, apesar de estar cada vez mais convencido de que não corria perigo real enquanto vasculhava as árvores. Provavelmente, nada mais grave do que um fio solto, e Forrest talvez tivesse desligado o sistema para consertar. Foi então que viu algo a cerca de 1 quilômetro, no mesmo instante em que Jill se manifestou. E a preocupação deu lugar ao terror. Olha, Chris. Uma nuvem de fumaça preta subia através dos últimos raios do dia, manchando o céu com uma promessa de morte. Ah não! O queixo de Barry enrijeceu, e ele olhou a linha de fumaça que subia nas árvores, sentindo-se enjoado. Capitão, 2 horas! Gritou Chris, e eles viraram na direção da mancha escura, que só poderia indicar uma queda. Wesker voltou para a cabine, ainda de óculos escuros, aproximou-se da janela e falou baixo. A voz derrotada. Não vamos esperar o pior. Pode ser que o incêndio tenha começado depois que eles pousaram, ou que eles mesmos tenham ateado fogo como um tipo de sinal. Barry não queria acreditar nele, mas mesmo Wesker não sabia do que falava. Com o helicóptero desligado, um incêndio iniciado do nada era improvável, e se os Bravos quisessem pedir socorro, teriam usado sinalizadores. Além disso, esse fogo não vem de madeira. Mas o que quer que seja, não vamos saber até chegar lá. Eu poderia ter a atenção de todos, por favor? Barry parou de olhar pela janela e viu os demais a fazer o mesmo. Chris, Jill e Joseph tinham a mesma expressão, como ele imaginou. Choque. Os integrantes do Stars se machucavam às vezes dependendo do trabalho. Era parte da profissão, mas acidentes assim... O único indício visível de estresse em Wesker estava na região da boca, uma linha fina e soturna contra a pele bronzeada. Escutem, tem gente lá embaixo, em um ambiente possivelmente hostil. Quero todos vocês armados e quero uma abordagem organizada, com um procedimento padrão, assim que descermos. Barry, você vai ser o líder. Barry assentiu, ajeitando-se no lugar. Wesker tinha razão. Não é hora de ficar emotivo. Brad vai nos colocar o mais perto possível do local, numa clareira pequena a cerca de 50 metros ao sul das últimas coordenadas deles.
Ele vai ficar no helicóptero e manter ligado em caso de problema. Alguma pergunta? Ninguém se pronunciou, e Wesker acenou a cabeça com vigor. Ótimo. Barry, prepare-se às armas. Podemos deixar o resto do equipamento a bordo e voltar para pegar depois. O capitão foi para a frente falar com Brad, enquanto Jill, Chris e Joseph olharam para Barry. Como especialista em armamentos, verificava as armas de fogo de cima a baixo para todos os integrantes do STARS e a mantinha em excelentes condições. Barry foi até um armário perto da portinhola e o destrancou, revelando uma prateleira de metal, 6 pistolas Barretta 9mm que haviam sido limpas e organizadas no dia anterior. Cada uma tinha 15 tiros. Cápsula com ponta-ocas. Era uma boa arma, porém Barry preferia sua Python, que causava estrago muito maior com suas balas .357. Distribuiu as armas rapidamente, entregando 3 pentes de munição carregados para cada um. Espero que a gente não precise disso, disse Joseph, carregando a arma com um dos poucos pentes. E Barry concordou. Só porque ele pagava mensalidade para a Associação Nacional do Rifle, não queria dizer que era um imbecil que atirava à torta e à direita. Sempre com vontade de matar, simplesmente gostava de armas. Wesker se juntou a eles de novo, e os 5 ficaram perto da portinhola, esperando Brad aterrissar. Ao se aproximar da coluna de fumaça, as hélices do helicóptero a empurraram para baixo e para fora, criando uma névoa negra que se mesclou com as sombras profundas das árvores. Qualquer chance de ver do alto o veículo caído foi frustrada pela fumaça e pela névoa. Brad girou e pousou em uma área de grama alta, que se debatia violentamente com a força do vento. Assim que a aeronave tocou o chão, Barry pôs a mão na manivela, pronto para sair. Uma mão aquecida se apoiou em seu ombro. Barry virou e viu Chris olhando para ele atentamente. A gente está logo atrás, Afirmou Chris, e Barry assentiu. Não estava preocupado, pois os alfas lhe dariam cobertura. Sua preocupação era com a situação da equipe Bravo. Rico Marine era um grande amigo dele. A esposa de Marine tinha sido babá das garotas várias vezes e era amiga de Kat. A ideia dele estar morto por causa de uma falha mecânica besta. Aguenta firme, cara. A gente está indo. Com uma mão na coronha da Colt, Barry puxou a manivela e enfrentou o crepúsculo úmido e severo da floresta de Raccoon, preparado para tudo.